Oi, galera, mais uma aulinha para a gente aqui. Hoje a gente vai falar sobre transformações químicas da matéria. É isso aí, a matéria se transforma, ela pode se transformar, tá? E nós vamos entender um pouquinho nessa aula aí como é que isso acontece, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: existem fenômenos físicos e existem fenômenos químicos, e os dois são bem diferentes, tá bom? Aqui vocês têm um exemplo na primeira imagem aqui, que eu estou mexendo com o cursor do mouse, de um fenômeno químico. Então aqui vocês têm uma madeira no palito de fósforo, entre outros materiais, né? A madeirinha aqui, e quando essa madeira queima, ela se transforma em outras substâncias. Então quando você queima um palito de fósforo, ele deixa de ser um palito de fósforo, mas isso não vai fazer com que ele desapareça, tá? Ele apenas vai se transformar. Existe um ditado na química que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Então, a química, ela é baseada justamente nessas transformações da matéria, tá? Então, aqui a gente tem um fenômeno químico, que é a queima da madeira, transformando essa madeira em outros materiais, que eu vou mostrar em um slide aí, no que ela se transforma. Já aqui a gente tem um exemplo de fenômeno físico. Observe aqui, ó, que a gente tem o gelo, que nada mais é do que a água na fase sólida, e aqui esse gelo está derretendo. E aí a gente passa a ter água na fase líquida. Então, era água, continuou sendo água. É um fenômeno físico. Aqui era madeira, se transformou em outros materiais. Então, a gente tem um fenômeno químico, tá bom? Então, muito cuidado para não confundirem fenômenos químicos com fenômenos físicos. Nessa aula, a gente vai estudar principalmente os fenômenos químicos, mas eu quis fazer essa comparação para vocês. Aqui, a gente consegue observar também, novamente, com um exemplo bem legal, porque faz parte do nosso dia a dia, né? É muito próximo da gente, a química é muito próxima da gente e a gente nem percebe. De fenômeno físico e fenômeno químico acontecendo. Então, aqui eu tenho uma maçã. Então, o que a gente chama de casca da maçã, só para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, ela é uma proteção que a fruta tem, tá? Outra curiosidade, maçã é fruta, mas não é fruto. Mas isso é coisa, assunto para outra aula. Então, vamos lá. A gente tem uma maçã aqui e a gente corta essa maçã. Quando eu corto a maçã, ela continua sendo maçã do mesmo jeito, a mesma característica que ela tinha, porém agora ela está cortada, certo? Então, continua sendo maçã, tá aqui, ó, maçã cortada. Então, eu tive o quê? Um fenômeno físico. Eu cortei a maçã, então eu diminuí o tamanho dela, mas ela continua sendo maçã, então um fenômeno físico. Depois de algum tempo que essa maçã cortada fica exposta, aí olha o que acontece com ela. Ela escurece, né? Talvez vocês já tenham visto isso daqui na maçã. Então, se eu cortar uma maçã e deixar um tempinho ali guardada, depois desse tempinho eu vou observar ela escureceu. Por quê? Porque ela sofreu uma oxidação, tá? A oxidação, ela leva a uma alteração na substância. Então, forma-se uma nova substância. Como houve essa oxidação, como houve uma transformação na composição da maçã, na composição química dela, então, nós dizemos que houve uma transformação química, tá certo? Então, a maçã foi apenas cortada, continua sendo maçã do mesmo jeito, fenômeno físico. A maçã sofreu uma oxidação, então a composição química dela modificou, então aí a gente tem uma transformação química, tá certo? Então, ó, a transformação química ou fenômeno químico ocorre formação de novas substâncias. Nas transformações físicas, não se formam novas substâncias. Elas mudam, por exemplo, de fase, como nós vimos ali no primeiro slide, a água sólida passando para a água líquida, mas ela continua sendo água. Então, nos fenômenos físicos, o material continua sendo o mesmo material depois que o fenômeno ocorre. Nos fenômenos químicos, o material se transforma em outro material, ou a substância se transforma em outra substância, como eu mostrei para vocês, por exemplo, a oxidação da maçã ou a queima do palito de fósforo, tá bom? Então, aqui, ó, a gente pode pegar, nesse exemplo,
o que eu mostrei lá do palito de fósforo aceso no primeiro slide. Então, eu tenho a madeira, eu toco fogo nessa madeira. Ela vai desaparecer quando ela queima? Não. Como eu falei na frase de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que aconteceu aqui? Uma transformação. Ao queimar a madeira, essa madeira ela vai ser transformada em outros materiais, sólidos, líquidos e até gasoso, tá bom? Então, aqui vocês têm aí, ó, quimicamente, sendo mostrado para vocês o que é que acontece com essa madeira quando ela é queimada. Então, a madeira, ela queima. Para ela queimar, ela precisa do oxigênio, tá? Ocorre uma reação química com a presença do oxigênio. Só mais uma curiosidade para vocês, não existe queima sem oxigênio, tá? Então, quando a madeira, a gente toca fogo, ela reage com o oxigênio e aí libera gás carbônico, olha aí, o que eu falei, até gás. Então, é liberado gás carbônico, é liberado água, tá? Como resultante dessa queima, mas, professor, quando a gente queima madeira, libera água? Nem sempre a gente consegue ver isso, mas às vezes dá até para ver quando a madeira está queimando, tá bom? E sobram as cinzas da madeira, o que a gente chama de cinzas. Então, observem que, na verdade, houve uma transformação química da substância madeira em outros tipos de substâncias, como gases, líquidos e até sólidos, como, por exemplo, as cinzas da madeira que foi queimada, tá certo? Aqui vocês têm outros exemplos de fenômenos químicos. A explosão, a oxidação. Oxidação, um outro exemplo que eu posso dar para vocês viram o exemplo da maçã, mas um outro exemplo que eu posso dar para vocês é a ferrugem. Então, você tem um ferro novinho, 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 depois de um tempo, ele é oxidado, e ao ser oxidado, ele forma ferrugem, tá? Fenômeno químico. A fotossíntese, a decomposição, quando a gente cozinha um alimento, frita ou assa um alimento na cozinha, a gente tem fenômeno químico. Então, aqui alguns dos exemplos de fenômenos químicos e observem aqui, ó, cozinhar, fritar, assar, que nós somos químicos. A gente pratica química o tempo inteiro, a gente transforma as matérias o tempo inteiro e nunca para pensar sobre isso. Tá? Então, tanta gente fala, química é difícil, química é tão distante da nossa realidade, não é não. O tempo todo a gente está praticando química. O nosso corpo, para manutenção da nossa vida, também pratica química. Ocorrem fenômenos químicos o tempo inteiro para a gente se manter vivo. E você está aprendendo na minha aula? Está aprendendo o que eu estou explicando? Está entendendo o que eu estou explicando? Pois é, no seu cérebro, principalmente, estão ocorrendo fenômenos químicos que permitem que você me ouça e que você guarde as informações da minha explicação. Aprenda. Então, vejam que os fenômenos químicos ocorrem o tempo todo, inclusive no nosso organismo, na natureza, nos processos que nós executamos e assim por diante. Tá certo? Então, é isso. Essa é a nossa aulinha de hoje. Quem não entendeu, já sabe, é só perguntar para mim que eu tiro a dúvida. Até a próxima.